Gente, agora vai a nossa videoaula. Tava tendo um pouquinho de barulho aqui, eu tava testando algumas coisas, mas agora vai. Eu mandei as páginas, eu tô com o livro aqui. Eu acho que começa na página 74. Vocês têm uns assuntos sobre emoji e linguagem virtual antes, tá? Mas a gente já tinha falado sobre isso. E aí eu posso até no final da aula falar um pouquinho sobre isso. Mas a gente vai falar sobre frase, oração, sujeito e predicado, tá? Então vamos lá. Vamos lá. Né? O que é uma frase, gente? Uma frase ela é um enunciado linguístico. É uma mensagem sendo expressa, tá? A frase não necessariamente vai ter verbo, tá? Não necessariamente vai ter verbo. A gente tem as frases nominais e as frases verbais. As frases verbais são aquilo que a gente chama de oração, tudo bem? Então, se você tem um enunciado que não tem verbo, tá? É apenas uma frase. Como assim? Ai, meu Deus! É um enunciado sem verbo. É apenas uma frase. Mas, se você tem um enunciado com verbo, é uma frase verbal, ou seja, uma oração, tá? Uma oração, tudo bem? Então, o que é frase? Todo enunciado, com ou sem verbo. Todo enunciado que tem sentido até o ponto final, tá? E que que faz sentido, tá? Que tem uma mensagem sendo expressa ali. Se não tem verbo, se não tem nenhuma ação acontecendo, essa frase, esse enunciado é apenas uma frase, tá? Se tem verbo, esse enunciado é uma frase verbal. E as frases verbais nós chamamos de orações. Beleza? Beleza. Frase, todo enunciado com sentido. Frase com verbo, oração. Ok? Alguns exemplos de frases nominais, tá? Porque vocês podem achar que existem pouquíssimas frases nominais. E não, nós temos muitas frases nominais. Ó. Ai, socorro! O quê? Né? Se eu digo, o quê? Essa frase, o quê? É uma frase nominal, tá? Agora, se eu dissesse assim, o que foi? Aí já seria uma oração interrogativa. Lembrem-se também, tá? Que quando a gente pensa em frases, em enunciados, quando a gente pensa no sentido dessas frases, a gente tem as frases declarativas, aquelas que declaram algo, que são afirmativas ou negativas. Eu fiz a comida. Isso é uma frase verbal, ou seja, uma oração, e ela é uma declaração. Existem as frases interrogativas, que são perguntas, tá? Existem, por exemplo, essa o quê é uma frase interrogativa. Inclusive, eu tô dizendo frase interrogativa porque, como não tem verbo, a gente não pode chamar de oração. Orações são as frases com verbos. Tudo bem? Mas que coisa terrível! Esse mais que coisa terrível aí é uma frase nominal, não tem verbo aí, tá? E é uma frase exclamativa. Eu tô ajeitando aqui pra não ficar muito alto pra vocês, tá? Quanta bagunça é uma frase também nominal, não tem verbo, então a gente não pode chamar de oração. Que tragédia! É uma frase nominal, não tem verbo, não podemos chamar de oração. Como assim? É uma frase também nominal, interrogativa, não tem verbo, por isso a gente não pode chamar de oração, a gente chama apenas de frase, certo? Mas aí, ó, tem as orações. O que é oração? É esse enunciado que tem verbo, tá? Então, quando o enunciado não tem verbo, ele é apenas uma frase. Quando o enunciado tem verbo, ele passa a ser uma oração. Tudo bem? Os garotos adoram ir ao cinema e depois ao clube, ó. Adoram ir. Eu só grifei o ir, mas o adorar também é verbo, tá? Adoram ir. Tem aí uma ação verbal acontecendo. É uma oração. Comprei vários doces. Tá? Comprei vários doces. Tem o verbo aí, comprei. É uma oração também, tá? Pedro foi ao banheiro. Foi, ó. É uma ação, tá? Então, esses enunciados, eles são orações. Por que são orações? Porque são frases verbais. As frases verbais nós chamamos de orações. Ok? E aí, ó, nessas orações, a gente pode perceber a presença de sujeito e predicado, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre, mas aqui eu ainda não coloquei os tipos. E eu espero que dos anos anteriores
vocês lembrem-se, né, que a gente tem sujeito simples, a gente tem sujeito composto. Eu não coloquei os tipos ainda aqui, porque até o próprio livro de vocês ainda não traz os tipos de sujeito, tá? Então, vamos com calma. Período. O que é período? O período é um conjunto de orações, tá? O período, ele só termina no ponto final. E aí, nesse período, a gente pode ter mais de uma oração, se a gente tiver mais de uma ação verbal acontecendo, tá bom? E aí, os períodos, eles podem ser simples ou compostos. O período simples é quando só existe uma ação verbal, tá? E o período composto é quando existe mais de uma ação verbal. E lembrem-se, o período termina no ponto final, tá? Os professores entregaram as provas. Ó, só tem uma ação, entregaram. Então, é um período simples, tá? É um período simples porque só tem uma ação verbal. Um verbo aí. Tudo bem? Vamos para um exemplo, né, de um período composto, tá? Uma sentença aqui, que é um exemplo de período composto. Hoje, o dia está lindo, vírgula. Por isso, os garotos irão ao cinema, ao clube e depois voltarão para casa felizes. Ponto. Ó, o período, ele só termina no ponto final, tá? Então, nós vamos contar quantas ações aqui, ó, quantos verbos existem. Ó, o verbo estar, o verbo ir e o verbo voltar. São, ó, 3 verbos. Nós temos um período composto. Tudo bem? Nós temos um período composto. Então, se lembrem, tá? Diferença, recapitulando, diferença de frase e oração. A frase, ela é um enunciado, tá? Ela é uma mensagem que não tem verbo, tá? Não precisa ter verbo. Quando tem verbo, a gente chama de frase verbal ou oração. As orações sempre vão ter verbos, tá? Toda oração é uma frase, porque é um enunciado. Mas nem toda frase é uma oração, porque as orações, para ser oração, precisa ter verbo, ok? Então, ó, as frases, elas podem ter verbo ou não. Quando elas tiverem verbo, elas vão ser chamadas de oração, certo? O período é um conjunto de orações. Quando esse período só tiver uma oração, for um conjunto unitário, tá? Vai ser um período simples, como o exemplo desse. Os professores entregaram as provas. Período simples. Eu comprei as maçãs. Período simples, tá? Agora, se eu dissesse assim, eu fiz a tarefa e depois fui brincar. Eu fiz a tarefa e depois fui brincar. Ponto. Ó, fiz a tarefa, fui brincar. 2 ações. Período composto. Tá? O período composto é o conjunto de períodos com mais de um período, ou seja, não é um conjunto unitário. Tudo bem, gente? Então, vamos falar de sujeito e predicado. Porque essas noções de sujeito e predicado, elas são mais delicadas. Eu não coloquei ainda, tá? Os tipos, porque o próprio livro de vocês não traz ainda, ó, na página 74, para quem tem, tá? O próprio livro de vocês ainda não traz, o livro de vocês vai com bastante calma nesse assunto, então vamos com calma, tudo bem? Vamos com calma. A atividade para exercitar esse assunto é a atividade do livro. Quem não tem o livro, tia Rubênia vai mandar as páginas em PDF para vocês, tá? Ó, sujeito e predicado são os termos essenciais da oração, tá? Enquanto o sujeito é aquele ou aquilo de quem se fala algo, o predicado é a informação dada. Uma forma fácil de detectar o sujeito das orações é perguntando quem. Vamos lá, eu vou colocar um exemplo, tá? Eu tenho essa frase aqui, ó. Eu comi biscoito. Quem comeu biscoito? Eu. Então, eu é o sujeito. Toda vez que a gente quer saber o sujeito, a gente pergunta quem para o verbo, ok? João e Maria fizeram a tarefa. Quem fez a tarefa? João e Maria. Então, João e Maria são o sujeito, certo? Tudo bem, ó. Eu botei esse exemplo aí, ó. Eu comi o biscoito, né? Quem comeu o biscoito? Eu. Eu é sujeito. Quando a gente acha o sujeito, tudo o que resta é o predicado. Estão vendo? Eu até separei aí. Vocês podem tirar um print, podem anotar, podem copiar, tá? Então, ó, fiz a pergunta quem é o verbo. Quem comeu o biscoito? Eu sujeito.
tudo que resta é o predicado, certo? Facílimo, né? Outro exemplo, foi bem parecido com o que eu dei. João e Maria andaram pelo parque. Quem andou pelo parque? João e Maria. João e Maria são o sujeito. Tudo que resta é predicado. E aí eu já adianto para vocês, ó. Nesse sujeito aí, João e Maria, nós temos dois termos, João e Maria. Então, é um sujeito composto, porque tem mais de um termo, tem mais de um núcleo. Tudo bem? Olha só, as atividades que vocês vão fazer são as atividades da página 74 a 78, tá? E vocês é que vão fazer, mas eu vou dar algumas instruções. Deixa eu pegar o meu livro aqui, né? Tá aqui. Olha só. Na página 74 a 78, eu falei 73, não sei porquê. Ó, na página 74, tá certo? Vem a capa do dicionário e vocês vão analisar os dois enunciados, tá? E aí a pergunta é, em qual desses enunciados há formas verbais? Formas verbais, ou seja, verbo. O que é verbo? Palavra que denota ação, fenômeno da natureza, estado e que pode ser conjugável, tá? Então, ó, na página 74, tá certo? Eu vou dar logo uma dica e vou ajudar vocês nessa página 74, tudo bem? Tem o enunciado A e o enunciado B. O enunciado A diz assim, com vocês, um dicionário júnior, um dicionário criança. E aí, gente, nesse enunciado tem algum verbo? Tem alguma palavra que pode ser conjugada? Alguma palavra que denota ação, fenômeno ou estado da natureza? Não tem não, tá? Mas se a gente ler o enunciado B, na página 74, tá? Diz assim, só ele fala a linguagem da garotada e traz as palavras explicadas de modo simples e acompanhadas de exemplos. Ó, só ele fala. Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós faleis, eles falaram. Fala é verbo. O enunciado B tem verbo, tem forma verbal. E não é só essa forma verbal. E traz as palavras. Traz, é o verbo trazer. Eu trago, tu trazes, ele traz, nós trazemos, vós trazeis, eles trazem. Tá? Então, assim... o enunciado, entre o enunciado A e B, o que tem formas verbais é o enunciado B, tá? Eu já tô respondendo a letra A do 1, tudo bem? Aí tem assim, letra B. O enunciado que não apresenta formas verbais possui sentido completo? Com vocês, um dicionário júnior, um dicionário criança. Sim, ele possui, tá? Um enunciado, ele não necessariamente precisa ter verbo para ter o sentido completo. As frases nominais, aquelas que não têm verbo, tá? Elas têm um sentido completo, mesmo sem ter verbo. Ai, que dor! Tem um sentido completo. Você entendeu que eu estou sentindo dor, tá? E eu não coloquei um verbo nesse enunciado, tá? Então, sim, né? O item A tem um enunciado completo mesmo sem ter verbo. Vocês vão responder isso, tudo bem? Na página 75, existem mais algumas questões sobre isso. Inclusive, o livro de vocês traz essa distinção. Frase nominal e frase verbal, que eu falei. A frase nominal é o enunciado sem verbos, é o enunciado com sentido, mas sem verbo. E a frase verbal é o enunciado com sentido, que tem verbo, e aí a gente vai chamar de oração. O livro de vocês traz questõezinhas bem simples e ele vai explicando tudo isso que eu já expliquei, tá? Então, vocês vão ler as definições do livro, mas eu já expliquei essas definições, tudo bem? Qualquer coisa você volta aqui, tá? Também tem a atividade sobre sujeito e predicado, tá certo? Super fácil, tá? Até a página 78, tá? Depois da página 78 já é outra parte, tudo bem? Que a gente ainda vai conversar sobre ela. Gente, é isso, tá? Eu espero que vocês estejam se divertindo, mas estudando bastante nessa quarentena, para que possam, no futuro, daqui a algumas semanas, fazer umas provinhas. Ou vocês acham que vocês vão ficar em casa sem fazer prova? Olha só, eu peço para todo mundo aderir ao Google Sala de Aula, tá? Eu vou mandar o código da turma lá para os colegas que já têm
pra mandar pros outros que não tem, porque eu já mandei uma mensagenzinha pra vocês perguntando se tava tudo bem, tá? E a gente vai se comunicando por lá, ok? Bons estudos pra vocês!